pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Origin Juice. Eu sou Letícia, sou UX designer aqui na F-Câmara e eu queria lembrar vocês que a Origin Juice não é somente um podcast, a gente também tem lives, artigos, newsletter e muitas dicas no nosso Discord. Então sigam a gente, entre no nosso Discord, sigam a gente nas nossas redes sociais para saber mais sobre a Origin, sobre a F-Câmara, tirar dúvidas, treinar inglês e participar de desafios que a gente tem com recorrência lá que valem prêmios. E hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Pedro Hermano, CEO da Atri. E, enfim, vou convidar ele aqui para se apresentar um pouquinho para a gente, falar um pouco sobre ele. Legal, obrigado pelo convite, obrigado Letícia, obrigado Guilherme também por estar aqui com a gente hoje. Vai ser um prazer falar um pouco sobre a minha trajetória, falar um pouco sobre design, tecnologia, desenvolvimento, gestão, enfim, tudo que a gente vai conversar aqui hoje. E estou à disposição para responder tudo que eu conseguir e puder. Formado em publicidade e marketing, não é isso? Perfeito. Contar um pouco da minha trajetória, né? É bem confuso. Como é que eu vim parar em tecnologia e design. Eu me formei em propaganda, em publicidade, trabalhei em diversas grandes agências de comunicação e desde lá eu percebi que a área de tecnologia, principalmente a parte de marketing digital, estava evoluindo muito. Depois dessa experiência em grandes agências, eu montei uma empresa de marketing digital, no qual a gente foi super bem sucedido, mas em um certo momento percebemos que o mercado de tecnologia estava crescendo muito e muito próximo à parte de design, né? Então, como já tinha esse background também de agências, de comunicação, de design, percebi que esse mercado estava super convergente, ou seja, as empresas de tecnologia queriam ir para design, as empresas de design e comunicação queriam ir para tecnologia, eu já estava no meio do caminho e a partir daí tomei a decisão de fato de transformar esse rumo da minha trajetória aí 100% orientado para tecnologia e design, né? Design de produtos digitais, né? Um bom parênteses aqui, ou seja, meu foco hoje é 100% em design e desenvolvimento de produtos digitais, softwares, aplicativos, sites, entre outras plataformas. Então vem dessa percepção do mercado mesmo e essa exigência, né? Todas as empresas têm percebido que os usuários estão cada vez mais exigentes, então isso foi meio que natural ao longo do meu caminho, dessa trajetória. Hoje a gente vê um movimento muito grande, né, de designers, de áreas mais tradicionais, migrando para UX, migrando para TI. Não somente, né, nas áreas de design, mas em diversas outras áreas, né, que, por exemplo, você da publicidade, da propaganda. Eu vim de veterinária. Eu tenho colegas, amigas que vieram de pedagogia, direito, gastronomia, né? Todo mundo migrando para a área de TI, migrando para a área de design. E algo que a gente sempre comenta é que os conhecimentos das áreas, né, que a gente veio, as áreas anteriores, eles nunca são perdidos. A gente sempre consegue utilizar essas experiências como aprendizado. Aí eu queria te perguntar, quais os aspectos dessas suas experiências prévias, né, com a publicidade, com a propaganda, com o marketing, você acha que te ajudaram a fazer essa mudança de área e que te acompanham até hoje, né, esses ensinamentos? Bom, quando a gente fala de propaganda, a gente fala muito sobre consumidor. Quando a gente fala de design, de produtos digitais, a gente fala muito sobre usuários, que também são consumidores. Então, aí a gente já começa a perceber que tanto em comunicação, propaganda, marketing, a gente tem que ter um entendimento muito grande de quem é o nosso consumidor. E quando a gente passa a ter esse entendimento de quem é o consumidor, fica um pouco mais fácil a gente começar a entender quem é o nosso usuário também. Apesar de ser caminhos um pouco diferentes, a gente tem muita sinergia. Então, no passado, eu trabalhei muito na área de planejamento de comunicação, que era uma área o qual a gente entendia os usuários, né, os consumidores, na verdade. Então, eu lembro muito bem que no meu início de carreira, em comunicação, em propaganda, em grandes agências, a gente fazia muitas pesquisas com os consumidores, fazendo várias metodologias de pesquisa já na época, né, focus group, entrevistas e assim por diante. Então, a adaptação para o mercado de design e de tecnologia foi muito fácil para mim, porque o que a gente muda aqui são as metodologias, porém a gente não perde muito a essência, né, e a maneira, e o que está por trás é a mesma maneira. Então essa migração foi relativamente natural e eu começo a entender que todo mundo tem um repertório, né? Todo mundo que migra para design, para tecnologia tem um repertório e é isso que é importante. Eu costumo até comentar com o meu time aqui que é o mais importante para que a gente entenda os nossos consumidores, os nossos usuários, e que a gente tenha repertório suficiente para conseguir, né, identificar ali as necessidades deles, né? Então, eu acho super benéfico e muito rico quem vem de outras áreas, né, independente de qual área a gente esteja falando. E um ponto importante do design especificamente, né, antes de entrar em tecnologia, que a gente precisa entender ali qual que é o propósito, o objetivo do produto que a gente está desenvolvendo, entre outros aspectos. Então, experiências pretéritas podem contribuir e ajudar e muito a que a gente tenha uma certa facilidade, assim como aconteceu comigo.
Bacana. E aí, falando um pouquinho, né, sobre esse repertório anterior, né, trazendo isso para os times de tecnologia. A Atri é uma empresa que traz essa questão da times multidisciplinares, né? Você vê, né, como é que você enxerga essa questão de trabalhar com pessoas multidisciplinares, trabalhar com um time multidisciplinar, trazendo um diferencial para a entrega dos resultados, né, para a entrega do produto? Primeiro ponto é a gente separar o que é um time multidisciplinar e o que são multicompetências. Né? Um time multidisciplinar quer dizer que é um time que é capaz de desenvolver produtos digitais diferentes, pelo menos no meu ponto de vista e como é feito aqui hoje. Então é um time que é capaz de desenvolver diversos tipos de produtos e projetos e unir experiências, né, e somar também suas competências. Já a multidisciplinaridade, né, então assim, ter muitas competências num único profissional já é um pouco diferente, ou seja, quer dizer que aquele profissional é polivalente e policompetente, ele pode atuar em diversas frentes dentro de um único projeto, ou seja, um desenvolvedor pode fazer o front e o back, um designer pode fazer tanto a interface quanto a usabilidade. Então são coisas diferentes, só pra gente separar aqui, como eu vejo pelo menos, né, que não é todo mundo que vê assim. Quando a gente fala de times multidisciplinares, eu acho que esses times multidisciplinares são muito benéficos, pois eles passam a ter experiências em diversos tipos de projetos diferentes. Então, essas experiências pretéritas em múltiplos projetos ajudam a gente pensar e desenvolver projetos cada vez melhores, mais ágeis e mais eficientes, pois já temos experiências, né, em outros segmentos, em outros tipos de produtos e assim por diante. E dentro desses times, pessoas polivalentes, policompetentes, que já têm outros tipos de experiências também, elas podem contribuir muito. Às vezes a gente troca, né, muitas experiências no meio do projeto e a gente percebe que talvez uma visão de um outro membro da equipe, de outro colega, pode contribuir bastante, mesmo que não seja sua função ali naquele projeto específico, né? Então, eu acho que essa complementariedade é muito importante para desenvolver um projeto e torna o projeto melhor, né? O resumo da ópera é que o projeto fica muito mais bem construído e tem uma qualidade muito melhor e tem uma entrega muito melhor para o cliente, né? Que é o que a gente busca sempre. Você falou um pouquinho, né, sobre a sua experiência com o design, né? Sobre a importância de trazer o design para os produtos, né? Para os projetos. Como que começou esse seu vínculo com o design? Como que você encontrou, principalmente o UX? Perfeito. Quando a gente trabalhava muito com marketing digital, tinha uma necessidade muito grande de melhorar os resultados que nós fazíamos ou que a gente desempenhava com estratégias de comunicação e marketing. Ou seja, a gente precisava muito melhorar a conversão, por exemplo, de um produto, né? A gente criava várias campanhas lá de Google, Facebook, entre outras 1000 ferramentas que existem, e um gargalo que geralmente acontecia era que quando chegava na página do cliente ou no produto do cliente, a conversão ou a retenção ou o engajamento era muito baixo. A partir daí a gente comecei a olhar, na verdade, né, muito para o design como ponto de vista de otimização de conversão, como retenção, e aí comecei a aprofundar esse conhecimento em design especificamente, para contribuir com essa competência pretérita aí de marketing e comunicação. E passamos a ser bastante reconhecidos por design, né? Nosso design realmente não é um design lindo, maravilhoso, né, que eu costumo brincar que não é super enfeitado, mas ele era eficiente, muito eficiente. Então a gente conseguia ter bons resultados. E aí foi um passo natural, além de entregar o design para o cliente, fazer a parte de toda a experiência do usuário, com o objetivo de melhorar os resultados, entrar na parte de tecnologia e desenvolvimento, ou seja, pegar todo esse ciclo. E aí, com o passar do tempo, a gente abandonou o marketing digital, abandonamos aí a parte de comunicação e focamos especificamente no design e na tecnologia. E aí passamos a aprofundar cada vez mais na parte de tecnologia hoje em dia. Bacana. Eu costumo sempre tentar enxergar, né, enquanto designer de produto, tentar enxergar as métricas que eu posso tirar daquilo ali que eu tô fazendo, porque falando pessoalmente, né, por experiência própria, foi uma das coisas que eu acho que foi uma viradinha de chave, assim, pra mim, de ainda ser uma designer muito em aprendizado, né, pra quando de fato eu já me senti como uma designer plena, uma designer mais completa, que eu passar a enxergar todos aqueles processos que a gente faz como métricas, né, estamos fazendo isso daqui para o cliente, né, para o projeto, para o produto, mas como que eu vou medir se isso daqui está sendo efetivo? Eu acho que isso é muito importante também, né, a gente conseguir tirar, de fato, as métricas como temos para diversas outras coisas no marketing, na administração, em gestão, né? Perfeito. Um ponto importante é pensar que todo produto ele tem um objetivo, né, senão ele não existiria. E para que a gente possa medir, identificar, entender o objetivo do produto, a gente precisa entender quais são as métricas. E
com o que a gente está comparando também, né? Eu acho que a gente tem uma evolução natural de um projeto, de um produto, né? Ele sempre pode evoluir em comparação a si próprio, mas o que eu estou buscando em relação também a outras frentes, né? A outros projetos anteriores, ou mercado, enfim. Então, um ponto natural que a gente coloca, pelo menos uma premissa aqui para nós hoje, é que todos os projetos, eles precisam ter indicadores. Então, seja um projeto que a gente entrega só o design, né? Ou entrega o projeto de ponta a ponta, nós precisamos pensar nos indicadores do projeto. E é relativamente simples, né? A gente identificar isso, porque todo comportamento de um usuário, né, digitalmente, ele é binário, ele faz uma ação sim ou não. Então, fica muito tranquilo, felizmente, para nós, colocar e medir tudo. Então, todos os nossos projetos aqui, a gente consegue estabelecer um mapeamento de indicadores, o qual a gente vai seguir para acompanhar aquelas métricas e melhorar os nossos produtos dos nossos clientes, e também trazer essa experiência que você comentou que é muito importante para quem fez o projeto, né? Ele precisa ter o feedback. Se aquilo lá funcionou, não funcionou, se foi positivo ou negativo, o que a gente pode aprimorar e melhorar. Então, isso é uma premissa super importante para qualquer projeto e sempre dou essa dica, né? De qualquer projeto digital, de qualquer produto digital, que a gente possa fazer um mapeamento de quais indicadores a gente vai observar, acompanhar e o que é o sucesso para aquele produto. A gente precisa identificar o que é um sucesso, o que é um projeto vencedor, o que é um produto vencedor, porque sem isso fica muito etéreo, né? Essa nossa disciplina do design, especificamente, já é um pouco intangível. Se a gente não coloca indicadores, fica muito difícil até para justificar isso para os clientes. Então, isso é fundamental. Com certeza. E aí eu queria te fazer uma pergunta talvez um pouquinho capciosa, né? Porque a gente tem o MVP, que é o mínimo produto viável, e MLP, que é o mínimo produto amável, né? E aí pensando em relação a entregas, né? A produtos que uma empresa de software faz, qual que a gente deve trabalhar, o MVP ou o MLP, na sua opinião? Essa é uma pergunta difícil, né? O MVP, ele ajuda a validar e identificar uma possibilidade de uma evolução de um projeto. Então, o MVP, ele é muito utilizado para testar e validar uma ideia, né? Então, com o mínimo recurso e esforço possível. É um tipo de projeto que a gente faz com bastante frequência. Então, se um cliente, por exemplo, tem um escopo muito grande ou uma ideia que talvez não seja validada e não tenha certeza daquilo ainda, a melhor maneira que eu sempre costumo trazer para os nossos clientes é que a gente erre o mais rápido possível com menos custo. E o MVP nos ajuda a fazer isso. O MVP nos ajuda a testar, validar e errar muitas vezes num projeto, numa ideia, de maneira barata, né? Porque eu não desenvolvi tudo ainda, não fiz tudo ainda. Já um produto amável, né? Ele já parte para uma outra esfera que é uma evolução de um projeto muito grande. Ou seja, para aquele produto se tornar amável de fato e utilizável e ter retenção, que eu acho que esse é o ponto, né? E ter engajamento naquele produto, a gente precisa evoluir ele constantemente. Qualquer produto digital, ele é sempre beta, né? Do meu ponto de vista. Ele sempre está em constante mudança, evolução, e para isso a gente precisa de indicadores. Então, ele precisa ser construído a longo prazo, partindo dos princípios e métricas que a gente há pouco comentou e que a gente possa otimizar constantemente. Além disso, né, ele precisa trazer para o nosso usuário pontos ali importantes para que ele se torne de fato um produto amável, né, que ele vai ter recorrência ali do uso e assim por diante, e isso envolve vários aspectos, né. Não é só usabilidade, envolve interface também, envolve outras ferramentas, então a gente precisa ter uma visão sempre um pouco separada. O MVP nos ajuda muitas vezes no caminho de construir um projeto amável, ou seja, ele vai me ajudar a identificar e trazer soluções que possam construir um projeto que seja vencedor e torná-lo, de fato, algo que o usuário mantenha ali utilizando por muito tempo, né? Meio que são momentos diferentes, né, para usar cada um. Exato. A gente tem momentos diferentes para pensar em cada uma dessas siglas, né, dessas nomenclaturas, mas o que eu acho importante, independente do que a gente está trazendo ali, é claro que todo mundo tem o objetivo de construir um projeto que realmente seja vencedor, seja amável, que seja utilizado, né, que retenha, mas para isso a gente precisa passar por muitos testes. E o MVP é só um fato curioso que a gente coloca aqui sempre, que a gente faz muitos MVPs do mesmo projeto, do mesmo produto. A gente precisa ter muitos testes, realizar muitos testes e realizar múltiplos MVPs dentro de um mesmo projeto. Seja para uma nova feature, para um novo tipo de usuário, para uma nova ocasião, para uma nova interface. Então a gente constrói vários MVPs até torná-lo realmente um projeto que vai ser vencedor e isso acaba impactando bastante lá na ponta, lá no final, e tornar o projeto realmente um projeto amável e por todos, é o que todo mundo espera, todos os clientes esperam, e eu também sempre busco isso, é claro. Com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre a Atri agora. Você contou um pouco mais cedo, né, que ela surgiu mais como uma visão sua de necessidade de mercado, mas fala mais um pouquinho de como foi essa iniciativa, né, da empresa.
Perfeito. Então, a Atri surgiu muito do anseio e da necessidade de unir design, tecnologia e negócios. São esses os 3 pilares que a gente mais atua aqui dentro. Design, tecnologia e negócios é uma tríade, do nosso ponto de vista, perfeita para tornar um produto digital vencedor e lucrativo, né? Muitas vezes a gente pensa num produto digital só na questão de engajamento e tudo mais, mas a gente tem que pensar de novo que tudo aquilo tem um propósito e que é tornar uma empresa mais rentável, gerar receita, melhorar a retenção, melhorar e otimizar processos, e isso acaba economizando custos. Então, a gente parte dessas 3 premissas, né? Que a gente consegue pensar e unificar esses 3 pilares. E a Atri hoje, então, desenvolve projetos de ponta a ponta, desde o design ao desenvolvimento de um projeto, de um produto digital. O nosso time, ele participa, apesar de ser multidisciplinar, a gente passa de maneira muito cadenciada cada uma das etapas, desde a parte de UX Research, entendimento do usuário, pesquisa, planejamento, testes, né, até chegar no desenvolvimento final, que já entra uma parte de stress test, QA e assim por diante. Então a gente passa dentro da nossa esteira aqui de projetos de maneira super fragmentadinha, utilizando o máximo das competências dos nossos colaboradores aqui, do nosso time, para entregar um bom projeto lá no final. E acredito que a gente tem conseguido fazer isso ao longo do tempo, né? Então a gente tem trabalhado com múltiplos clientes aí, diversos clientes no mercado, entregando produtos digitais valiosos para eles, né? E que para nós também fazem muito sentido no nosso portfólio. E trazendo um pouquinho de um outro contexto, né? A gente sabe que o home office é uma herança do isolamento social que a gente viveu ali em 2020, 2021, e que parece de fato ter mudado definitivamente a dinâmica de trabalho, principalmente nas empresas de tecnologia. E a Atri é uma empresa, né, que conta com equipe 100% remota. Eu queria saber se sempre foi assim, desde o início, desde lá da sua concepção, ou se teve uma mudança depois da pandemia, né? E como que você, numa posição de liderança, de CEO, enxerga essa dinâmica de trabalho remoto? Perfeito. A pandemia acelerou muito, né, a necessidade de desenvolvimento de produtos digitais, e com isso fez com que a Atri crescesse muito. E ao mesmo tempo, nesse período de isolamento, né, que a gente enfrentou, nós todos enfrentamos nos últimos anos aí, devido à pandemia. Então, tomamos a decisão de partir para o modelo 100% remoto como um teste inicialmente, e aí, durante a pandemia, nós praticamente triplicamos de tamanho, e aí foi um caminho sem volta, porque todas as contratações e novos projetos, eles começaram a acontecer de maneira 100% remota. E hoje a gente continua no modelo remoto, porém estamos no movimento de começar a estudar pelo menos algumas interações físicas, né? Algumas interações pessoais. Então a gente já tem algumas reuniões presenciais, a gente já faz umas reuniões de engajamento com o time, nós nos encontramos com uma certa frequência, cada um com seus times e áreas, né? Então, para que a gente possa ter um pouco mais de interação social nesse sentido. Porém, hoje a Atri tem colaboradores em mais de 35 cidades diferentes, se não me engano, espalhados. Ou seja, isso não impacta de nenhuma maneira o nosso processo. Processo que foi desenvolvido pela necessidade, mas que eu acho que hoje funciona muito bem. Nós conseguimos fazer o processo de desenvolvimento de um produto digital de ponta a ponta de maneira 100% remota. E até é muito curioso, porque os clientes sempre perguntam, mas poxa, como é que vocês fazem todos os testes, validações, interface? E isso a gente foi construindo ao longo do tempo, criamos uma metodologia praticamente própria nossa para conduzir, e hoje a gente consegue entregar muito bem. Então, desde o kickoff inicial com o cliente até a entrega final do produto digital, ela é 100% remota e funciona super bem, né? A gente tem conseguido criar isso de maneira tranquila. Claro que temos algumas dificuldades, né? Eu acho que todo modelo de trabalho tem alguns problemas e muitos benefícios, é claro, mas hoje a gente consegue driblá-los de maneira super positivas. Então, essa falta de, talvez, interação social, a gente consegue driblar com diversas iniciativas que o nosso time de RH propõe aqui, que basicamente são algumas interações entre os times, algumas dinâmicas, as ferramentas de comunicação. A gente tem várias ferramentas de comunicação que permitem essas trocas, e isso tem tornado o nosso processo bem ágil, e ao mesmo tempo também esse distanciamento não deixa as pessoas longe, né? A gente tem uma certa proximidade com todos do time aqui, consegue conduzir tudo de maneira bem tranquila. Todo modelo de trabalho ele vai ter os seus prós e os contras, assim como o modelo remoto, ele possui alguns empecilhos, alguns obstáculos, né? A forma 100% presencial também vai ter, né? O deslocamento, o trânsito, enfim, acho que achar um meio termo, né? Um meio caminho, talvez um modelo híbrido, talvez justamente pegar essas iniciativas. Acho que pensando em tecnologia, em pessoas que trabalham com tecnologia, é o caminho. Perfeito, e até hoje em dia é muito curioso, né, que a maioria dos nossos colaboradores, o time aqui, prefere trabalhar de maneira remota, né? Não que eles não valorizem os encontros presenciais que nós promovemos, mas eu acho que a grande maioria
prefere e trabalha de maneira remota, e muitas vezes até para o time de desenvolvimento tem muitos desenvolvedores que só topam de maneira remota, e, enfim, isso é um novo modelo de trabalho com o qual estamos nos adaptando. Então, eu acho que faz muito sentido porque a gente entrega. Não acredito que faça sentido para todo mundo, para todas as empresas, para todos os tipos de serviços e produtos, mas para nós hoje faz total sentido com a nossa premissa e com o que a gente entrega, então funciona super bem. Ainda falando um pouco sobre a Atri, né? Você comentou que vocês triplicaram, né, o movimento durante a pandemia, e eu queria entender um pouquinho, né, como que vocês se posicionaram em relação ao que estava acontecendo na hora, porque a gente sabe que foi um período difícil, né, para algumas empresas, para alguns times. Então, como que vocês lidaram com a situação para conseguir ter essa saída boa? Realmente foi muito difícil tomar a decisão de encerrar, porque a gente estava num momento de muitas incertezas, né? A gente não sabia se voltava, se não voltava. O lockdown era sempre até o final do mês, depois daqui 6 meses, depois 1 ano, e assim foi. Então foi uma decisão difícil de ser tomada. Felizmente a gente tomou com bastante brevidade, né? Assim que foi feito o lockdown, a gente esperou acho que alguns meses para tomar a decisão de ir para o modelo 100% remoto, até por uma condição de preservar o nosso time, né? E de manter aí a integridade de todos eles, porque a gente não sabia naquele momento os impactos do Covid de fato. Acho que ninguém sabia, né? Então foi uma decisão que a gente tomou com bastante tranquilidade, pensando em preservar o nosso time, né? E isso acabou acarretando aí em diversas mudanças. Então, os modelos de comunicações, padronizações de documentação, de processos tiveram que ser alterados de maneira muito rápida, e foi dolorido no começo, né? Eu acho que é um ponto importante a gente comentar sobre isso, que qualquer mudança dessas dói bastante, né? A gente começou a observar que tinha muitos processos que eram muito ineficientes, outros que eram super eficientes, que a gente precisava adaptar. Uma das principais mudanças que nós fizemos, principalmente, foi padronizar um pouco o nosso modelo de trabalho remoto, para que a gente pudesse ter uma fluidez grande, porque no começo eu lembro muito bem que tudo tinha que virar uma reunião, tudo tinha que virar uma conversa ali no Hangout, né, ou chamar no Slack, qualquer coisa assim. Então acho que isso mudou bastante de lá para cá, e aí nós hoje temos aí alguns rituais e rotinas muito bem estabelecidos. Acho que dos percalços assim do home office, do trabalho remoto, é justamente o fato de ter que ter uma reunião para tudo, né? Tem coisas que às vezes poderiam ser um e-mail, uma mensagem ali, às vezes acaba tomando mais tempo, né? Justamente porque quando a gente está no presencial, no escritório, né? A gente vai falar na sala do outro rapidinho, conversa um pouquinho, mas talvez a gente ainda esteja entendendo, né? Como esse é um modelo relativamente novo, entendendo a lidar com o síncrono e com o assíncrono aqui na home office, né? Perfeito, você trouxe um bom ponto, né? Essa comunicação assíncrona e síncrona, elas podem gerar muita ansiedade também, né? Eu acho que no começo gerava muita ansiedade, porque tudo tinha que ser respondido muito rápido, a gente não tinha muito entendimento dessa comunicação assíncrona, né? Que é essa comunicação que o tempo de resposta não é necessariamente momentâneo naquele momento. Então isso gerava um pouco de ansiedade, mas a gente consegue hoje perceber que existem momentos apropriados para você se comunicar, rituais e maneiras de se comunicar, o momento de descompreensão também, né? Aquele momento que a gente tinha do cafezinho, de trocar uma ideia, hoje levantar numa sala e para outra. Isso pode acontecer de maneira remota, desde que a gente esteja muito bem alinhados aí e essas regras sejam bem estabelecidas. Então uma coisa que a gente criou foi um guia, né, de boas práticas e conduções de trabalho remoto, e a gente tem aprimorado esse guia constantemente, para que isso facilite para todo mundo, né, e com base nessa experiência que nós tivemos, que a gente consiga passar para frente também essas experiências todas. Nossa, que bacana, acho que estava fazendo falta, né, acho que é uma coisa que é importante, né? Boas práticas de trabalho remoto, de como lidar justamente com essa ansiedade, com essa espera de mandar uma mensagem, precisar de alguma coisa ali mais rápido, mas entender, né, que com o trabalho remoto, com o home office, nem todo mundo vai seguir aquele horário, né, 100% como a gente seguia talvez no presencial. Então, acho que super gostei, assim, desse manual, nesse guia, né, acho super válido, super bacana. Lá no início você falou um pouquinho, né, de como você não necessariamente migrou 100%, mas você passou da publicidade e propaganda, do marketing, assim, para a parte de autogestão. E aí eu queria justamente tentar entender um pouquinho esse negócio do seu clique, sabe, da virada de chave que fez você, tipo, puxa, não, agora eu tenho que realmente
realmente é isso aqui que vai ser o meu futuro? Olha, eu acho que essa mudança, não repentina, mas esse clique, né, como você trouxe aqui, de mudar de uma área para outra, de atravessar alguns momentos aí em busca de novos desafios, eu acho que, pela minha experiência aqui, até para complementar minha fala anterior, foi muito do entendimento e necessidade do mercado. Então, é o que eu colocaria aqui para concluir sobre esse tema, é só entender e identificar o que o mercado tem exigido. O mercado estava exigindo bastante uma proposta diferente de trabalho, de design e desenvolvimento, e isso acompanhou a migração da carreira e a migração da empresa como um todo. Então, eu acho que, como complementando aqui um pouquinho melhor a minha fala anterior, eu acho que tem que olhar muito bem só essa perspectiva para onde o mercado está indo, para que você possa acompanhar, evoluir e tentar, se possível, ser um pouco mais rápido do que o mercado e não ficar tão para trás, né? Eu acho que essa é a dica de ouro, assim, que eu coloco e me ajudou bastante, pelo menos, e eu acho que encerra por aqui essa sugestão, pelo menos, que já foi bem explorada anteriormente. Então, a gente, para falar mais um pouquinho sobre a Atri, conta mais um pouco sobre a dinâmica de trabalho dentro da empresa, né? Alguns cases de sucesso que você possa compartilhar com a gente, né? Um diferencial que faz a Atri ser esse sucesso. Hoje a Atri atende clientes de diversos setores e segmentos, então a gente tem no nosso portfólio diversas empresas, né? Desde empresas como Brastemp, BeBlend, Petlove, entre outras empresas, né? A gente tem alguns cases aqui dentro bem legais. O que nos diferencia de fato é esse comprometimento com a entrega de acordo com a estratégia de negócio do cliente. Então a gente busca em primeiro momento decifrar, entender e trabalhar em conjunto com o cliente para que a gente possa propor uma estratégia de design, desenvolvimento ou até mesmo uma estratégia de negócio ali, porque a gente acaba entrando um pouquinho nisso de alguma maneira. Então, eu acho que esse seria o grande diferencial da Atri, né, que é tentar casar essa tríade que eu comentei com você. E um segundo diferencial que eu acredito muito e aposto muito, e eu sei que, apesar de ser uma coisa muito banalizada, mas que é muito importante, é que a gente se compromete a entregar o que a gente está propondo, né? Muitas empresas do nosso mercado, do nosso segmento, muitas vezes não entregam, né? E aqui a gente tem uma premissa de sempre fazer uma entrega muito boa, consistente e entregar, né? A gente tem que entregar e tem que entregar bem, então a gente preza muito por essa qualidade e principalmente se compromete muito com o que a gente fala, né? Então, o que a gente propõe para os clientes. Então, acho que isso é um grande diferencial, que apesar de ser mandatório, né? A gente sabe que não é bem a realidade do mercado hoje. Beleza, e aí trouxe um pouquinho sobre o diferencial da Atri, mas pensando, né, pelo ponto de vista do designer, o que seria um designer com diferencial, assim, na sua visão? O que o designer precisa na área de tecnologia para conseguir se destacar, para conseguir alavancar de fato a vida profissional? Perfeito. Dando uma dica já para todo mundo que é designer, né, e quer trabalhar com UX design, quer trabalhar com design de produto, quer trabalhar com design digital, não só aprender as ferramentas, né, porque isso é mandatório, e eu acho que isso é commodity, né? Fazer qualquer tipo de layout hoje em dia, digamos assim, ou protótipo, ou proposta de interface, é fácil, né? A gente, com poucas horas aí de trabalho, né? Não menosprezando, né? Claro, o trabalho do designer, mas assim, tendo envolvimento com as ferramentas, é muito fácil de você propor uma interface, um layout, algo que seja utilizável, né? E minimamente estético. Então, a dica que eu coloco é fugir disso, né? É tentar olhar o design com um ponto de vista de estratégico, pensando no usuário, pensando na proposta do negócio e indo além, entendendo um pouco muito mais sobre o comportamento do usuário, muito mais sobre o comportamento do consumidor, do que de fato se preocupando com o ferramental, com o estético, entre outras coisas. No nosso ponto de vista aqui, como eu tenho mencionado, o design tem um propósito e um objetivo, né? O design vem da palavra designo, que é propósito, ou seja, o que é o objetivo daquilo e o que a gente está buscando com essa interface, com esse projeto, né? Na maioria das vezes. Então, para nós, um designer aqui que faz um bom projeto é aquele designer que questiona, que entende do objetivo do negócio do cliente, que se aprofunda no objetivo do negócio do cliente, que se aprofunda na estratégia de negócio, que participa da estratégia do produto como um todo, que questiona o time de research, que questiona o time de planejamento e que participa ativamente e não só executa a demanda, né, seguindo ali o escopo, né, que foi determinado. Então, eu acho que o principal diferencial de um bom designer aí, pensando em produtos digitais, é esse entendimento que é muito mais profundo do que só a interface bonitinha, só o design em si da entrega ao consumidor.
consolidada no Figma, Adobe, qualquer ferramenta, né? Eu acho que tem que ter um aprofundamento muito maior e isso, com certeza, é super valorizado. É o que a gente valoriza, pelo menos aqui dentro. Eu acho que, numa visão de designer, o importante, né, o que de fato consegue fazer você entender e agradar a gregos e romanos é saber equilibrar as necessidades do usuário com as necessidades do cliente, né? Ter as duas visões, conseguir entender o que é melhor para a pessoa que vai utilizar de fato aquele produto, aquela ferramenta, aquela plataforma, aquele aplicativo, mas sem deixar de lado também o que o seu cliente precisa, o que a pessoa que está, né, trazendo essa demanda precisa. Eu acho que conseguindo equilibrar essas duas coisas, essas duas demandas, dá para dar uma boa guinada aí, um bom entendimento de fato da profissão. Sem dúvida, até porque a gente trabalha hoje entregando projetos para os nossos clientes, né? Então a gente tem que tentar entender esse ecossistema todo, a necessidade dele também, não só do usuário, enfim. Eu acho que esse discernimento é super importante e, claro, né, de novo, a gente precisa ter um aprofundamento e, voltando às experiências pretéritas, também ter um repertório grande, né? Conforme você vai se aprofundando em mais projetos diferentes, clientes diferentes, ao longo do tempo você vai, de fato, adquirindo experiência, né? Então, já trabalho com isso há mais de 12 anos, eu consigo ter uma certa fluidez e entendimento mais fácil do que talvez um profissional que seja iniciante. Então, é importante também dar tempo ao tempo para as coisas, se aprofundar, evoluir, e é um caminho, sem dúvida, super promissor hoje em dia. Trazendo um pouco, né, da visão de... Você falou que você está há mais de 12 anos na área, né? A Atri também já é uma empresa mais antiga. Você vê alguma diferença em relação a como que era essa dinâmica, né, em relação ao designer com a tecnologia há 10, 12 anos atrás para como é agora? Se mudou alguma coisa? A gente está mais em destaque? Tá mais pro cantinho? Não, sem dúvida. Eu acho que hoje é a bola da vez, né? A gente pensar em usabilidade, porque o uso tem crescido muito de dispositivos, de plataformas, principalmente no mobile, e que no passado não era tão difundido assim. Na verdade era, porém a gente não prestava muita atenção. Eu lembro que lá atrás o mais importante era a interface e ter um produto esteticamente apresentado, né? Mesmo com as limitações da época. Eu lembro que também não existiam muitas ferramentas que suportassem um design tão rico assim. E hoje a gente pensa muito mais na usabilidade em si, ou seja, o modo como o usuário vai utilizar aquela plataforma de ferramenta e o propósito, o objetivo, do que talvez tanto estético como talvez fosse no passado, apesar das limitações. E um outro ponto é que também os clientes começaram a perceber isso, né? Eles são muito mais exigentes, eles têm muito mais entendimento digital, eles têm muito mais entendimento do usuário deles também, eles conseguem visualizar essa necessidade e isso faz com que nos cobrem e nos puxem e também coloque o sarrafo cada vez mais alto para que a gente possa evoluir e acompanhar esse mercado. Então acho que hoje, de fato, é a bola da vez, né? O trabalho de design, tecnologia e desenvolvimento. E também na parte de tecnologia, eu acho que a tecnologia evoluiu muito ao longo do tempo. Hoje a gente tem muitos frameworks, linguagens, maneiras de desenvolver um projeto e que também permitem com que a gente possa ter muita flexibilidade e maneiras diferentes de desenvolver um projeto, e isso faz com que a gente possa também evoluir cada vez mais. E aí, saindo um pouquinho agora dessa visão de passado e pensando já no futuro, né, em tendências. O que a gente consegue esperar, né, não somente para o design, mas para empresas de tecnologia de como um todo, para esses próximos anos aí que pode não estar tão distantes já? Eu acho que já é uma realidade, né? Se a gente for pensar, eu acho que a realidade hoje é pensar em projetos que sejam realmente usuais e, principalmente, no meu ponto de vista, unificados, né? Então, no passado, a gente criava um aplicativo e depois conectava ele a um e-commerce, a uma plataforma, a um site, qualquer coisa nesse sentido. Hoje, a gente tem uma visão de que os multicanais, as multiplataformas, elas estão cada vez mais conectadas e isso é uma tendência para os projetos. Claro que a gente entra num ponto de vista de tecnologia que talvez seja mais inteligente, interessante separar os projetos, ter infraestruturas diferentes para cada um deles, mas o pensar em multicanais, multiplataformas, a integração entre todas elas e criar experiências dos usuários pensando em todas elas, né, mesmo que seja um produto digital de um app, mas pensar nessa multicanalidade é o que eu acho que hoje é mais rico. Então, hoje nós temos projetos aqui que envolvem plataformas
plataformas de e-commerce, aplicativos, plataformas de TV, aplicativos de TV, e a gente precisa entender essa jornada dos usuários para ver em qual momento ele vai interagir com cada uma delas, quais são as interferências que existem, quais são os pontos ali que se conectam entre si. Então, acho que uma coisa para se pensar já, né, é entender e identificar esses multicanais, essas multiplataformas, e claro, né, se aprofundar também nesses multidispositivos, né? Então, não se prender a um dispositivo ou outro, ou uma plataforma ou outra, e também abrir os horizontes na parte de tecnologia. Então, em tecnologia especificamente, a gente tem múltiplas linguagens, múltiplas ferramentas que a gente pode se aproveitar para tornar um projeto mais fluido, mais ágil, melhor, mais robusto, mais consistente, enfim, de acordo com o propósito daquele produto em si. Eu penso muito, quando você fala, né, eu penso muito na palavra integração, né, que a gente, sei lá, tem um Alexa, a gente quer todo dispositivo novo que a gente compra, televisão, aparelho de som, interruptor, lâmpada, a gente tudo quer conectar, né, para ter em um lugar só e conseguir integrar tudo. Então eu penso, como a sua fala, eu penso muito na palavra da vez, né, que é a integração. Sem dúvida, e até é bem curioso, né, a gente recebe muitos projetos que gostariam fazer menção à busca por voz, né, fazer ações por voz para fazer essa conexão de fato com outras ferramentas, mas não é muita realidade de muitos projetos hoje, né, então apesar de ser hype, digamos assim, né, pensando nessa parte de comando de voz, busca por voz, etc., muitas empresas ainda não pensam nessa integração de fato. Como é que eu integro um comando, uma busca por voz de uma aplicação, com a Alexa, com o meu dispositivo web, muitas vezes, com a minha plataforma, enfim. Eu acho que essa integração é fundamental para que a gente possa evoluir, crescer, e cada vez mais há demanda para isso, né? Então a gente tem projetos aqui que já conectam em todos os dispositivos, né, digamos assim, possíveis. Então, que conecta a TV com a geladeira, com a Alexa, com as lâmpadas, com a aplicação em si, com outro dispositivo, enfim. E esse é um tipo de projeto que mais cresce hoje, sem dúvida. Pensando nas pessoas que estão entrando agora nesse caminho, né, da tecnologia, seja não somente no design, mas para programação, para agilidade, para gestão, né, mas entrando de fato na área da tecnologia. Tá nesse iniciozinho de carreira, ainda entendendo, né, o mundo vasto que a gente tem em TI. Se você pudesse dar uma dica para esse pessoal, uma dica de ouro, assim, qual que seria? Olha, estudar muito, né? Eu acho que dentro de tecnologia especificamente a gente tem um caminho muito grande, né? Existem muitas linguagens, existem muitas ferramentas e eu acho que o principal é estudar e se adaptar às ferramentas, né? E não se limitar muito. Eu vejo que muitos profissionais de tecnologia às vezes se limitam a uma stack de desenvolvimento específica, uma linguagem específica e não conseguem abrir os seus horizontes aí para pensar, estudar ou pelo menos discutir sobre outras ferramentas de linguagem. Então o que eu vejo que é bem valioso aqui dentro hoje são os profissionais que pelo menos conseguem dialogar e conversar e contribuir de diversas maneiras, em diversas linguagens, em diversas ferramentas. Por mais que você não seja um especialista, é muito importante que você tenha uma visão um pouco mais abrangente de tecnologia para que a gente possa trazer propostas, sugestões de melhorias para os nossos clientes e assim por diante. Então, uma dica que eu colocaria é, estuda, né? A gente tem bastante informação hoje disponível e eu acho que isso acaba valorizando muito, não só o currículo do profissional, mas também as experiências e vão criar trocas mais interessantes. Acho que para o profissional para nenhum profissional, né? Mas principalmente para o profissional de tecnologia, o estudo nunca para, né? Porque é algo uma área que se renova, se atualiza muito rapidamente, né? As tendências que a gente tem hoje, as coisas que a gente tem hoje, não são as mesmas que a gente tinha 5 anos atrás, e está muito mais distante do que a gente tinha 10 anos atrás. Então, acho que para o profissional da tecnologia, de fato, o estudo nunca vai parar. Então, na parte de design, a gente tem muitas ferramentas e maneiras e conceitos cada vez diferentes, novos, que abrem nossa perspectiva para projetos melhores. Então, acho que o caminho que, pelo menos, eu tento seguir é continuar me atualizando, buscando, estudando, entendendo sempre o máximo possível e tendo novas experiências, né? Eu acho que isso é bem importante também, buscar cada vez novas experiências para que a gente possa evoluir como profissional. E aí pensando justamente nessa parte do estudo, você tem alguma dica de literatura, de conteúdo que seja bacana para o pessoal consumir? Para a parte de design, eu acho que tem o Medium, é uma ferramenta muito legal para consumir conteúdo de design, né? A gente tem vários canais ali, vários autores de design que super
contribui na área de design, né? Então acho que isso é super importante. Assim como este podcast, a gente tem vários outros podcasts também que a gente pode acompanhar. O da Atri, inclusive, é um podcast que a gente fala muito sobre design especificamente, ele é bem específico para design, inclusive o nome dele é Uso Logo Existo, que é um podcast destinado para design, né? Então, sobre usabilidade de fato, até o nosso próprio blog também ele fala muito sobre isso. E eu sempre recomendo buscar referências de fora, que invariavelmente o nosso mercado não produz tanta literatura assim quanto o mercado estrangeiro sobre design. É fácil de a gente encontrar, buscando no Google e encontrando outras alternativas, mas no Medium, sem dúvida, é o melhor caminho. E outra coisa que eu gosto de fazer e consumo com bastante frequência é buscar grandes nomes aí do nosso mercado que produzem conteúdo, né? Então, a gente tem aí algumas grandes referências, né? Que a gente pode buscar conteúdo e pode aprender cada vez mais. Então, isso dentro do LinkedIn, entre outras ferramentas, eu acho que é um caminho bem interessante, fácil, gratuito de se aprender e desenvolver. Bacana, Pedro. Queria te agradecer a sua participação hoje no nosso podcast, né, no Orange. E, enfim, te dar a palavra para você conversar com o pessoal, se despedir também. Bom, eu que agradeço a participação aqui, foi um prazer compartilhar com vocês, foi um prazer conversar com você, Letícia. Fiquem à vontade para me acionar também, se for necessário. Como último ponto aqui, colocando o jabá da Atri, depois acessem lá o nosso site, as nossas plataformas e qualquer feedback podem me acionar, me procurar. E estou à disposição de quem ouvir esse podcast também, quiser trocar uma ideia sobre qualquer assunto relacionado a design e tecnologia, podem contar comigo. Você tem LinkedIn para compartilhar com o pessoal? Verdade. Então, as minhas redes sociais todas são Pedro Hermano, então podem procurar lá Pedro Hermano, que vocês vão me encontrar, sem dúvida. Estarei no LinkedIn, Instagram, Medium, blogs, etc. Podem me procurar que eu estarei por lá. Beleza, pessoal. A gente vai deixar o link do LinkedIn do Pedro aqui também na descrição. E queria agradecer a vocês que ouviram a gente até aqui. A gente vai sempre trazer novidades, não somente da área de design, mas na área de tecnologia em si. Sempre tem conversas muito bacanas com convidados super especiais. E não deixe também de acompanhar notícias, né, novidades sobre tecnologia, sobre a Orange no nosso Discord, que é o Orange Juice Tech. E é isso. Vejo vocês numa outra ocasião. Beijo. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.